Excelentíssimo deputado, doutor Grilo, demais autoridades presentes, senhores e senhoras. A nossa presença aqui é para trazer alguns elementos técnicos a respeito da matéria. Atualização e juros nos débitos judiciais. Vamos então abordar nessa rápida apresentação o contexto dos PL 5.044 e do 6171, a atualização monetária no judiciário nas suas esferas diferentes, uma confrontação entre INPC e ITR, uma abordagem rápida também dos juros moratórios e, enfim, os benefícios de uma uniformização de critérios nessa matéria. Antes de tudo, contextualizando os dois projetos, o 5.044, a despeito de que ele fala de débito trabalhista no final, ele abrange débitos judiciais de qualquer natureza, seja da Justiça Estadual, Federal ou do Trabalho. E a proposta é que seja utilizado o indexador da poupança, que é TR, mais os juros da poupança, que variam até um máximo de 0,5% ao mês. Já o PL 6171, ele trata especificamente de débitos judiciais trabalhistas. E a proposta é que seja adotado o INPC do IBGE mais 1% ao mês, tendo em vista o julgamento da inconstitucionalidade da TR pelo STF. Bom, o propósito da atualização monetária é a manutenção do poder aquisitivo da moeda. O judiciário muito discutiu essa questão da correção monetária, que foi instituída em 1964, até que chegou ao ponto de consolidar o entendimento de que correção monetária não é acréscimo, é o próprio principal. Então, portanto, não cabe ponderações. O que deve ser adotado é o indexador que recomponha da melhor maneira possível o poder aquisitivo da moeda. Nós temos, então, no Brasil, inúmeros indexadores, mas o próprio Código Civil prevê no seu artigo 404 e em outros também, que a atualização monetária seja feita por índices oficiais regularmente estabelecidos. E quais seriam os índices oficiais? Seriam os índices medidos pelo IBGE, que é a instituição pública que faz a medição da inflação em âmbito nacional. Desses indexadores medidos pelo IBGE, os principais são o INPC e o IPCA. A diferença entre os dois é que o primeiro se refere à variação de preços para a cesta de produtos consumida por famílias de 1 a 5 salários mínimos. Já o IPCA para famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Esse A é de ampliado, né? Justamente por isso. Então, essa é a contextualização dos dois indexadores medidos pelo IBGE. Já a TR, publicada pelo Banco Central do Brasil, é uma taxa arbitrária, porque ela parte da remuneração de CDB, ou seja, ela nada tem a ver com inflação. A partir da remuneração do CDB, o Banco Central, segundo a sua política macroeconômica, aplica um redutor e a TR, então, não representa nem taxa de juros e nem, muito menos, inflação. E ela padece da segurança jurídica, que é preciso ter a previsibilidade dos parâmetros para o jurisdicionado que se socorre do judiciário.
Nesse gráfico nós podemos ver, nessa linha azul, é uma sequência, é a acumulação percentual da inflação nesse período aqui, essa aqui pelo INPC, que é o sistema utilizado na Justiça Estadual em 16 estados, até o momento. Nessa segunda linha, é uma das tabelas da Justiça Federal. E ela cai aqui, praticamente fica horizontal, justamente porque a partir desse momento ela utiliza a TR. Já essa aqui, essa linha é da Justiça do Trabalho. É a atualização pela Justiça do Trabalho, que desde 1991 é atualizada pela TR. E por último aqui a tabela do Rio de Janeiro, que particularmente é a que corrige menos de todos os estados. Podemos observar, então, a grande diferença entre o vulto que teria que ser tomada a atualização para se manter o poder aquisitivo da moeda e o que se faz com a Justiça do Trabalho. Visualmente, podemos observar que ela não corrige sequer a metade. Então, quando se corrige pela TR, se retira mais que 50% da efetiva correção monetária. Isto se considerado todo esse período, porque, na verdade, para períodos mais recentes, retira muito mais, como nós vamos ver logo adiante. Bom, rapidamente dizendo aqui, a Justiça Federal uniformizou seus critérios de atualização em 2007. A Justiça do Trabalho uniformizou em 2005. E a Justiça Estadual, que responde por mais de 70% da demanda judicial, utiliza o INPC do IBGE em 16 estados. E o INPC, essa utilização nos 16 estados, é pela pacificação da matéria na Corte Especial do STJ, que é a instância máxima para a matéria. Aqui nós podemos fazer uma comparação. Essa é a tabela estadual, que seria pelo INPC. 1.000 cruzados novos, atualizados de janeiro de 1989 até 31/8/2012. Todos esses valores aqui partiram desses parâmetros. Se na Justiça Estadual esse valor daria 7.858, na Justiça do Trabalho daria 3.343. Na Justiça Federal, em uma das tabelas, porque a Justiça Federal tem mais de uma tabela, 6.134. Aliás, aqui estão todas elas, né? A menor delas é essa, até que na Justiça Federal a de indébitos tributários é que atinge o maior valor, porque ela contém a Selic desde janeiro de 96. Mas não porque a Selic corrija melhor. Na verdade, esse valor é alto, porque aqui já contém juros também. Porque não se aceita que seja acumulado com a Selic sequer correção monetária e também não se admite que seja acumulado juro. Quando se utiliza a Selic, não se pode colocar mais nada. Então, visualmente, podemos observar que a TR não recompõe o poder aquisitivo da moeda. Nós entendemos que o INPC do IBGE é o indexador ideal para a uniformização dos débitos judiciais e porque ele é medido por uma instituição pública, que é o IBGE. O destino principal dos créditos judiciais é a aquisição de bens de consumo, então se atentarmos para a finalidade dos créditos judiciais e, portanto, dos créditos trabalhistas também, eles são para adquirir bens de consumo. Portanto, o indexador de correção monetária tem que ser um índice de preços ao consumidor.
que, como já dissemos, o INPC mede a inflação para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, já o IPCA de 1 a 40 salários mínimos. A maior parte da população brasileira se encontra nessa faixa, por isso entendemos que o INPC é o indexador ideal. Já a taxa referencial, que é divulgada pelo Banco Central a partir da renda do CDB e aplicando um redutor, ela não é nem índice de preço e nem taxa de juros. Está sujeita à política macroeconômica do Banco Central, o que joga por terra o princípio da segurança jurídica e da previsibilidade dos parâmetros que serão adotados nas demandas judiciais. Ela foi julgada inconstitucional por essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, sendo esta última agora em março desse ano. Ela corresponde a menos que 60% do INPC, se considerado todo o período desde 1991. A TR foi de 0% de setembro de 2012 a junho de 2013. Em julho, ela deu um pequeno resíduo, depois voltou a ser zero. E nós todos sabemos que a inflação supera os 6% ao ano. Há alguns momentos que a poupança é até mesmo menor que a inflação, porque os juros da poupança agora são vinculados à Selic. No período que a Selic foi abaixo de 8,5%, a poupança ficou menor que a inflação. Porque os juros eram menores que 0,5% ao mês, que 6% ao ano, não é? E com a TR igual a zero, ela não recompõe. E com foco nos débitos trabalhistas, o crédito trabalhista é alimentar. Portanto, tem que ser mantido o poder aquisitivo desta verba trabalhista. Agora, quanto aos juros moratórios, a correção monetária também é princípio de ordem pública, é considerado pedido implícito, mesmo que não constado do pedido ou da decisão, ela tem que ser considerada. Da mesma forma, os juros moratórios. Os juros moratórios têm que ser concedidos, mesmo que não forem pedidos e que não constarem da decisão. O artigo 406 do Código Civil, ele se refere ao artigo 161, há um equívoco aqui, me perdoem. Parágrafo 1º do CTN, que diz que é 1% ao mês. A taxa de juros. A taxa de juros da poupança é inadequada porque ela não é previsível. Ela tem um máximo de 6% ao ano, mas varia de acordo com a Selic. Então não há segurança. O regime de capitalização dos juros moratórios sempre é simples e não capitalizado. E os juros moratórios, eles são de 1% ao mês, é para estimular a adimplência, para não assoberbar o judiciário de discussões, para que não vale a pena mais debater na justiça do que pagar as obrigações em geral. Como já foi dito, essa previsibilidade é que traz a segurança jurídica. Então, uma taxa de juros que é flutuante, ela não traz essa segurança. Quais seriam, então, os benefícios da uniformização de atualização monetária pelo INPC? A isonomia. Todos teriam igual tratamento. A isonomia, um princípio constitucional. Outro princípio constitucional é a justa reparação. Se houve um prejuízo, ele tem que ser reparado de tal maneira que mantenha o poder aquisitivo.
havendo a isonomia e havendo um critério justo, haverá diminuição de demandas, porque vale mais a pena demandar do que pagar se a correção monetária e os juros não forem devidamente avaliados. Essa uniformização também traz mais facilidade para os operadores de direito e também para toda a sociedade. A sociedade passa a adotar aquele critério, diminui o conflito quanto à matéria. Então, esses são os dados técnicos que nós tínhamos para passar e estamos à disposição para eventuais indagações no momento oportuno. Nós agradecemos a participação do senhor Gilberto Melo. Essas informações que o senhor trouxe são muito importantes para todo esse debate. Eu acho que é muito importante, nesse debate, nós deixarmos claro que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade da TR para correção monetária nas ações diretas de inconstitucionalidade 43, 57 e 49.